Tem uma palavra para o seu coração e eu queria que você abrisse sua Bíblia em Atos, capítulo 28, do versículo 1 ao versículo 9. Eu vou ser breve, mas eu estou sentindo tanta presença de Deus hoje nesse culto. Eu sinto que você não saiu da sua casa em vão não, meu irmão. Você pode não estar vendo, mas o milagre já chegou para você. Você crê? Diga amém. Eu vou profetizar de novo que tem gente que ele não está vendo e está dormindo. Você pode não estar vendo, mas o milagre já chegou para você essa noite. Jesus está aqui. Atos capítulo 28. Antes de eu entrar na mensagem, Bruninho, já está pronto aí o banner do mês que vem? Tem ele aí? No próximo mês, na nossa quarta da resposta, vai estar conosco na primeira quarta o pastor Edmar Rezende, na segunda quarta, no dia 11, pastor Jonathan Carlos. Quem acompanha nas redes sociais aí sabe quem é. Se você não sabe, irmão, Jonathan Carlos, procura aí. O homem é do reteté, do Manaia, é um homem de Deus. E a agenda dele é tão difícil conseguir, mas o Josué aí, com a conexão que tem, conseguiu para nós. E ele vai estar aqui no dia 11. No dia 22, se eu não me engano, eu vou estar pregando. E no dia 25, que é a última quarta do mês de março, pastor Eliseu Rodrigues vai estar aqui conosco ministrando. Então, se você pode, tira uma foto aí, ou já marca na sua agenda, para você estar conosco, porque esse mês de março promete na quarta da resposta. Você está comigo? Diga um amém. Então vamos lá. A palavra de Deus diz assim, Atos 28. Uma vez em terra, descobrimos que a ilha se chamava Malta. Os habitantes da ilha se mostraram extraordinariamente bondade para conosco. Fizeram uma fogueira e receberam bem a todos nós, pois estava chovendo e fazia frio. Paulo ajuntou-se um monte de gravetos, e quando os colocava no fogo, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se à sua mão. Quando os habitantes da ilha viram a cobra agarrada na mão de Paulo, disseram uns aos outros: certamente esse homem é assassino, pois, tendo escapado do mar, a justiça não lhe permite viver. Mas Paulo, sacudindo a cobra no fogo, não sofreu mal nenhum. Eles, porém, esperavam que ele começasse a inchar ou que ele caísse morto de repente. Mas tendo esperado muito tempo e vendo que nada de estranho lhe sucedia, mudaram de ideia e passaram a dizer que ele era um deus, com D minúsculo. Próximo dali havia uma propriedade pertencente a Públio, o homem principal da ilha, ou o chefe da ilha. E ele os convidou a ficar em sua casa, e por 3 dias bondosamente os recebeu e nos hospedou. Seu pai estava doente, acamado, sofrendo de febre e disenteria. Paulo entrou para vê-lo e depois de orar impôs as mãos e o curou. Tendo acontecido isso, os outros doentes da ilha vieram e foram curados. Amém. Curva sua cabeça, Pai. Eu te peço que agora, Pai, o Senhor tome esse ambiente com a tua glória. Espírito Santo de Deus, eu te peço por cada um que veio a essa casa, ó Pai, e para a minha vida também, que o Senhor possa abrir o nosso coração para receber a tua palavra, que hoje nós possamos sair daqui, Pai, com uma mudança de mentalidade. Sair daqui, ó Pai, crendo que o Senhor está no controle, crendo que o Senhor já liberou o milagre sobre nós, crendo que há um novo de Deus chegando para nós, crendo, ó Pai, que a última palavra na nossa vida vem do Senhor, que nós possamos, ó Pai, nós vamos continuar caminhando, porque 1000 pode cair de um lado, 10.000 do outro, mas nós não seremos atingidos. O Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o nosso guarda de Israel. E hoje eu te peço, ó Pai, tome, ó Pai, a direção desse culto. Que o Senhor possa, ó Pai, falar aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Irmão, você leu comigo uma história, eu prometo ser rápido, mas eu queria que você prendesse sua atenção para você entender aqui. Esse é o capítulo 28, mas no capítulo 27 vai contar a história de um naufrágio. Paulo estava dentro de um navio e esse navio naufraga e então chega o capítulo 28. Uma vez em terra, eles descobriram o nome da ilha, a ilha de Malta. Paulo, esse Paulo aqui é um dos heróis da fé que eu e você, nós conhecemos. Paulo é um dos maiores apóstolos que pregou, que ensinou.
e que é dono daquela frase que eu e você nós sabemos, que combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a minha fé. Um grande exemplo de Deus para nós. Mas aqui, nesse cenário, Paulo ele estava pregando em Jerusalém. Quando ele estava pregando, os judeus ali ficaram incomodados dele falar que Jesus era o Messias e tal, e mandaram prender ele. Prenderam ele, depois que prenderam ele, ele foi levado para Cesareia. E quando ele estava lá em Cesareia, depois de 2 anos preso, ele exerce, por ele ser um cidadão romano, ele vai diante do imperador César e fala para ele: olha, por eu ser um cidadão romano, eu quero ser julgado em Roma. E aí o imperador fala para ele: ok, então você entra no navio e você vai para lá. Esse é o navio que Paulo estava. Paulo estava preso, Paulo estava enfrentando uma tempestade, porque estava sendo perseguido, e Paulo estava indo para um lugar que ele pediu para ir, para ser mudado de endereço, para ser mudado de rotina, mas ele não sabia o que ia acontecer ali. Eu quero que você entenda um contexto que talvez a gente mesmo fazendo a coisa certa, porque ele estava pregando a palavra de Deus, ele estava fazendo a coisa certa, mas ele estava dentro de um contexto, preso dentro de um navio, e esse navio ainda começa a afundar. Irmão, você contar uma história triste e você falar assim: nada de ruim pode acontecer. Pode, o navio pode quebrar e ainda afundar. E talvez você entrou aqui dentro hoje e você às vezes ou enfrentou um naufrágio em sua vida, você às vezes viu coisas se perderem, você está num momento de dificuldade, ou a sua vida também está perto de um naufrágio. Mas o tema da minha palavra é esse: o naufrágio não cancela a promessa de Deus na sua vida. Porque eu e você, nós estamos suscetíveis sim a passar tempestade, passar luta na nossa vida. É por isso que a Bíblia vai falar: no mundo você vai ter sim aflição, você vai ter dificuldade, mas tem de bom ânimo, porque se ele venceu, eu e você também podemos vencer. Você crê nisso? Diga um amém. Então Paulo aqui, ele está dentro de um navio, ele está dentro de um navio que naufragou e ele chega até a praia. Agora, se você vai ler o capítulo 27, depois você lê lá na sua casa, a Bíblia conta que quando o pessoal do navio vê que o navio realmente vai encalhar, não tem como, vai afundar, eles falam: não, deixa esses presos aí, já que eles é preso, vamos matar todo mundo, deixa eles já morrer aqui. Só que o centurião teve compaixão de Paulo, e o centurião fala assim: não, quem der conta de nadar, deixa eles saírem aí. E aí a Bíblia fala que eles dão essa ordem, falam: ó, vocês aqui, quem sabe nadar pode ir, a praia está ali, vocês podem dar seus pulos. E a Bíblia conta que uns nadaram, outros pegaram parte do navio que estava afundando e fizeram de boia e chegaram. Fato é que todos eles chegaram na praia. Agora, essa história, até o final dela nós vamos discorrer dentro da mensagem, mas quando eu olho essa história e vejo o cenário que Paulo estava, a Bíblia vai falar em 2 Coríntios 11, 25, que Paulo também sofreu outros naufrágios na sua vida. Não foi a primeira situação adversa. E Paulo não sofreu só um naufrágio de um navio não, irmão. Aqui em 2 Coríntios 11, 25, ele fala: 3 vezes eu fui golpeado com varas, uma vez eu fui apedrejado, 3 vezes eu sofri naufrágio, passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar. É um homem de Deus, sim, mas é um homem que também passou lutas. É um homem de Deus, mas é um homem que também viu o povo apedrejar ele, viu o povo não compreender o que ele estava falando. É um homem de Deus, mas também passou por situações na vida onde ele achou que ia chegar do outro lado, mas não chegou porque o navio naufragou. Mas isso não põe um fim ao propósito de Deus na vida dele, como também não põe na sua, que está aqui essa noite. Paulo ensina para nós o que? Sim, eu passei por outros naufrágios, mas eu entendo que o atual contexto que eu estou vivendo hoje não anula a promessa que Deus me fez lá atrás. Eu estava lendo um livro essa semana e eu vi uma citação de Edman. Ele diz assim: ó, nunca duvide na escuridão do que Deus lhe disse na luz. Eu vou repetir porque isso aqui você vai guardar no seu coração. Nunca duvide na escuridão do que Deus lhe disse na luz. Porque Isaías 43, 2 vai dizer: quando você passar pelas águas, eu estarei contigo. Quando você passar pelo fogo, ele não vai te queimar, porque eu sou o seu Deus. Você está comigo hoje? Diga um amém. Paulo ensina para nós que o atual momento de naufrágio, o atual momento de perseguição, o atual momento de prisão, ele não anula a palavra de Deus na nossa vida.
ele não anula. O momento que você está vivendo hoje, ele é passageiro, mas a palavra de Deus para a sua vida, ela é eterna. Irmão, você precisa entender isso, porque talvez hoje as portas se fecharam, talvez hoje não está como você queria, mas isso não anula a promessa de Deus na sua vida. A resposta que você tanto procura é essa. Deus te trouxe aqui para te falar: ei, por mais adverso que esteja o cenário, a minha promessa para você está de pé. Paulo vai ensinar isso para nós, porque quando ele chega na ilha, primeiro, se ele fosse um cara acomodado, nem nadar ele nadaria. Falava assim: ah não, já estou preso, perseguido, para que eu vou chegar na praia? Para outra pessoa me matar? Ou então para me prender de novo? É melhor, já que eu vou morrer lá, é melhor morrer aqui. Não faz sentido? Pai, se eu estou na praia, preso, o navio afundou, eu ainda tenho uma chance, mas eu olhei, a praia está ali, tem gente ali que não gosta, sabe que eu sou preso, vai querer me perseguir, para que eu vou nadar até lá? Mas Paulo não. A Bíblia fala que no início do capítulo que nós lemos, que Paulo chega até a praia. Agora, o que eu quero que você entenda nisso? É que vai ter momentos na nossa vida, meu irmão, que parece que Deus está em silêncio. Vira para quem está do lado, dá só um sorrisinho e fala assim: é verdade. Eu estava lendo um livro essa semana e é do Rick Warren, e ele fala o seguinte: que a nossa relação com Deus, ela também passa por momentos de muita intimidade, pouca intimidade. Mas não confunda a sensação de estar perto de Deus com a onipresença de Deus. Porque o nosso Deus, ele é onipresente. Se você estiver numa prisão, dentro de um navio, ele está com você. Se você estiver no ponto mais alto, quando você olhar e falar assim: eu estou no melhor momento da minha vida, ele também estará com você. Agora, qual que é o nosso problema? É que às vezes a gente vem para a igreja adorar a Deus e busca, não pela presença e por quem Deus é, mas a gente busca pela sensação de estar perto dele. Às vezes você está aqui dentro e o termômetro de culto para você é se você sentiu um arrepio, é se você chorou, é se você chegou aqui: nossa, meu Deus, esse culto hoje foi extraordinário. Sim, mas também vai ter culto que você vai entrar aqui e vai estar igual uma geladeira. Você vai entrar aqui, você vai sentar, você vai ouvir a palavra e você vai sair e falar assim: parece que Deus me esqueceu. Não confunda a sensação de presença com a onipresença de Deus. Ele está com você todos os dias da sua vida até a consumação do século. Entenda isso. Paulo está ensinando para nós o quê? Espera aí, não está do jeito que eu queria, mas eu vou para a praia. Vai que lá na praia acontece algo diferente. Eu não vou parar aqui não. Se Deus me deu uma chance, era para eu morrer dentro do navio preso. Se os caras me jogaram no mar, eu vou nadar. Ainda tem solução, ainda tem um jeito, ainda há uma forma de eu chegar no meu milagre. E eu não vou parar aqui, porque a promessa continua. Sacode quem está do seu lado e fala assim: ó, a promessa continua, você não pode parar não. Jó, capítulo 23, a Bíblia fala assim, ó: então Jó falou novamente. Presta atenção nisso aqui. Jó falando, capítulo 23, versículo 2: minha queixa hoje ainda é amarga, e me esforço para não gemer. Se ao menos eu soubesse onde encontrar Deus, eu iria ao tribunal, eu exporia as minhas causas e apresentaria os meus argumentos. Aí no versículo 8 ele fala: se eu vou para o leste, lá ele não está. Sigo para o oeste, mas não consigo encontrá-lo. Versículo 9: não vejo no norte, pois está escondido. Quando olho para o sul, ele está oculto. E no entanto, ele sabe aonde eu vou. E quando ele me provar, eu sairei puro como ouro. Jó aqui está falando: eu perdi tudo, eu não estou sabendo nada do que está acontecendo. Se eu pudesse pelo menos sentar com ele para falar assim: o senhor está vendo o que está acontecendo? Só me explica. Porque até ontem estava tudo bem, mas aí a partir de hoje está dando tudo errado. Jó está falando: se eu vou para o norte, ele não está. Se eu vou para o sul, ele não está. Se eu vou para o oriente, ele não está. Se eu vou para o ocidente, ele não está. Mas eu sei que ele pode estar me testando. E se ele estiver me testando, ele vai ver um ouro puro aqui. E se você for ler a história de Jó, 37 capítulos,
está contando a tragédia, o que está acontecendo? O que está acontecendo? E aí no final o Jó vem e fala assim, olha, nu eu saí do ventre da minha mãe e nu eu voltarei. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Meu irmão, você pode passar momento difícil sim, mas nunca esqueça a soberania de Deus na sua vida. Nunca esqueça que a promessa está de pé. O tempo adverso que você está vivendo passa, mas a promessa de Deus para a sua vida é eterna. Aí, Deus ele permite uns testes para nós, para testar o quê? Nossa fé, testar a nossa obediência, testar se você vai ficar vindo aqui no dia que está bom e no dia que está ruim. Porque tem muita gente que quando está tudo ruim, ah não, Deus não gosta de mim, é assim mesmo, não vou viver mais. Vou nadar não, para que eu vou nadar na praia? Deixa eu morrer aqui. Chega, Deus te dá a oportunidade de você vir à igreja, você escuta a palavra, você está aqui todos os dias. Mas diante do cenário que você está vivendo, você não acredita no que está sendo pregado, você não vem para cá e esquece o que está acontecendo para pelo menos levantar suas mãos e adorar a Deus. Você simplesmente deixa com que a circunstância dita a sua fé com Deus. A circunstância dita quem você é como homem e mulher de Deus. E isso precisa acabar hoje. Porque um naufrágio não cancela a promessa de Deus na sua vida. Você estando hoje aqui dentro da igreja, e por mais que o cenário esteja adverso, isso não pode impedir você de vir aqui e entregar o seu melhor louvor a Deus. Isso não pode impedir você de continuar sendo um servo de Deus. É por isso que Jó vai falar, nu eu saí, nu eu voltarei. Deus me deu, Deus tomou, mas bendito seja o nome do Senhor. Jó está ensinando para nós, que por mais que eu não esteja vendo Deus perto de mim, a sensação é que Ele está bem longe. A sensação é que Ele não está me vendo, porque perdi meus bens, perdi tudo que eu tinha, perdi as coisas que eu gostava. A sensação que eu tenho é que Deus está bem longe, mas a onipresença está me garantindo que Deus está comigo todos os dias até a consumação do século. Você está comigo? Diga um amém. E Deus está fazendo isso tudo para testar a gente. Quando Deus pede Isaac e Abraão, Deus está só testando ele. Meu Deus, parece que tudo acabou, meu filho da promessa, eu tenho que entregar? Não, Deus está te testando. Vitinho, mas parece que 2026 seria o melhor ano, mas as coisas não estão indo bem. Será que é porque Deus não gosta de mim? Deus esqueceu de mim? Não, Deus está te testando. Vitinho, mas espera aí, lá na minha casa, há uma promessa de Deus que eu e a minha casa serviremos ao Senhor, mas eu não estou vendo nada acontecer. Calma, é só um teste, mas bem-aventurado o homem que é provado, e quando você for aprovado, você será coroado por Jesus. Meu irmão, não para, sabe por quê? Porque eu tenho para mim que, aos olhos das pessoas, aquele navio estava bom e seguro para Paulo, porque ele estava dentro de uma embarcação na água, e se ele tivesse sem o navio, ele morreria. Mas Deus sabia que lá dentro tinha uma prisão, e se for preciso quebrar o navio para te libertar, Deus vai quebrar. Eu vou repetir, porque aos olhos das pessoas parece que está tudo bem, aos olhos de quem está até perto de você, parece que está tudo bem, mas Deus sabe que há uma prisão aí. E se for preciso quebrar o navio para tirar os seus apoios, mas para te libertar, Deus vai quebrar. Não, vira para quem está do lado e fala assim, então não preocupa não, porque se Ele quebrar, Ele vai te dar a oportunidade de nadar. É por isso que você tem que deixar ir. Ah, mas era uma amizade que eu amava, deixa aí. É igual meu pai fala aqui, Deus está ouvindo conversa que você não está ouvindo, então Deus está tirando, deixa aí. Nossa, mas aos meus olhos era muito bom, tá, os planos que você tinha para aquela empresa era muito bom, mas os planos do seu pai que está no céu são muito maiores para você. Ah, mas a minha família era assim que eu organizava. Deus está falando, entrega a sua casa para mim, porque eu cuido muito melhor do que você. Agora deixa aí, porque os seus olhos não são melhores que os olhos de Deus. É por isso que o homem não vê como Deus vê. Você está comigo? Diga um amém. Paulo vai ensinar para nós que o naufrágio não é um fim da promessa. Naufrágio, ele pode até ter levado o navio, mas não levou você.
A pandemia pode ter sido difícil, mas não levou você. A dificuldade que está batendo na sua porta hoje, ela pode estar muito grande. As ondas do mar estão agitadas, mas você está vivo hoje. Deixa eu te falar, Deus está te dando a oportunidade de acordar todos os dias na sua vida. E o navio pode até quebrar, mas Deus sempre vai preservar você, porque você é a promessa de Deus. Eu vou seguir, meu tempo está acabando. Primeiro, naufrágio não é o fim. Segundo, não desista mesmo quando você for injustiçado ou mal compreendido. A Bíblia fala que Paulo, quando ele chega na ilha, ele chega e o pessoal da ilha foi muito receptivo com eles, porque pegaram os refugiados e a Bíblia fala que eles fizeram uma fogueira para receber o pessoal, porque estava muito frio. Então eles fizeram uma fogueira, e quando eles fizeram a fogueira, a Bíblia fala que Paulo vai pegar um pouco de graveto para colocar na fogueira, para alimentar aquela fogueira e ser bênção ali para todos. Eu vejo um Paulo servo, um Paulo que mesmo sendo prisioneiro, mesmo num ambiente difícil, se eu cheguei na praia, tá, tem uma fogueira, posso ajudar? Vou ajudar. E aí a Bíblia fala que quando ele pega os gravetos, que ele vai lá para colocar, para ajudar, para alimentar, para fazer, sai uma cobra de lá, do fogo. E a cobra sai fugindo do fogo e pega bem no Paulo, pica Paulo. E aí a cobra vai e pega ele. E a Bíblia fala que as pessoas olham e falam assim, ah lá, ele deve ser um homicida, amaldiçoado. Porque estava preso no navio, o navio naufragou, ele não morreu. Mas quando veio para a praia, que era a solução, a cobra pegou ele. Vai morrer, é amaldiçoado. E aí a Bíblia fala que Paulo simplesmente sacode a cobra, joga no fogo. E o tempo passa e o servo e a serva de Deus não morrem. As dificuldades vêm, as pessoas estão olhando falando, vai morrer, mas Deus colocou a mão sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre você, e as pessoas estão falando, ah, não chega até fevereiro, mas você está aqui, você vai até dezembro, porque a última palavra na sua vida é de Deus. Meu irmão, você não está entendendo o que Deus está falando aqui. Tem muita gente parando pela opinião dos outros. Tem muita gente que não toma decisões na vida porque fala, o que o povo vai falar? Nossa, mas o que se eu tiver que dar um passo para trás, o que vai aparecer? O que o povo vai pensar? E Deus está falando, não segue o que os outros estão achando, siga aquilo que eu falei para você. Porque se você seguir os meus passos, o final vai ser de vitória, porque a minha promessa ela é eterna. Tempos vêm e vão, mas a promessa de Deus para a nossa vida ela é eterna, irmão. E todas as vezes que você buscar a aprovação das pessoas, você vai parar pela reprovação delas. Todas as vezes que você achar que você vai agradar todo mundo, você vai parar. Porque nem Jesus agradou todo mundo, você vai agradar. Fale do jeito que você é. Agora Paulo ensina para nós, não desista, mesmo quando você for injustiçado ou mal compreendido. Ele chega e está fazendo bem. Eu vou colocar ali um graveto para alimentar o fogo. E aí a cobra vem. Irmão, é um cenário de dor. Até Paulo ali, eu acho que ele deve ter olhado e falado, oh, mas pelo amor de Deus. Preso. Aí cai, nada aqui, chego cansado. Aí estou aqui para ajudar as pessoas. Aí vem uma cobra e me pega, e todo mundo ainda sai falando que eu sou homicida, que eu só estava pregando a palavra de Deus, cara. As indagações da vida. A gente chega e fala, cara, mas eu estou fazendo tudo certo. E parece que não para de dar errado. Lembra dos testes de Deus para a nossa vida. Deus está te testando. Deus está falando, vai, pode mais um pouquinho. Pode mais um pouquinho. Porque é no bagaço que sai o melhor caldo da cana. Não, mas Jesus está difícil. Mas eu não vou te dar a aprovação que você não pode suportar. Pode apertar um pouquinho mais, porque vai chegar onde eu quero. E se você entender, você vai viver os planos e os projetos de Deus para a sua vida. Sacode quem está do seu lado e fala assim, ó, você não pode parar porque as pessoas estão pensando de você. Romanos 8:31, se Deus é por nós. Se Deus é por nós, quem será contra nós? E aqui, eu coloquei, não desista pela pressão popular, se o Deus dos exércitos joga a seu favor. Não desista porque as pessoas estão pensando se você tem Deus do seu lado.
Por que eu estou falando isso? Cara, permaneça onde você está. Se você tem um lugar no ministério e às vezes você está querendo largar pela opinião das pessoas, permaneça onde você está. Se você está num ambiente de trabalho e as pessoas estão quase te vencendo pela pressão, sabe? Ou faz, não, você tem que fazer, para com isso. Eu sei que você é crente, mas isso aqui não dá nada. Deixa eu te falar, permaneça. Não vai pela opinião das pessoas, não. Continua seguindo a voz de Deus para a sua vida. Porque a voz de Deus, meu irmão, ela vai fazer com que você chegue lá na frente e os planos que Ele tem para você é pensamento de paz e não de morte. Agora, se a gente entra em porta errada, vai escutar a pessoa errada. Se você entra no barulho, eu vejo ali uma cobra que pica e Paulo em momento algum vira e fala aqui, ó, tá vendo? Ó o que aconteceu aqui, ó. Podia ser cada um de vocês. Deixa eu te falar, você está falando aí que eu sou homicida, eu sou pregador da palavra de Deus, eu nem tinha que estar aqui, vocês são muito pior que eu. Mas a Bíblia fala que ele simplesmente sacode e joga no fogo. Porque muitas vezes na sua caminhada você vai ser picado sim, vai doer sim. Mas a minha pergunta para você é, o que você está fazendo com esse veneno? Tem gente que deixa o veneno entrar por aqui, correr por todo o corpo e ficar pro resto da vida. É um perdão que você precisa liberar, você não libera, e o veneno está correndo. E as pessoas estão falando, vai morrer, é amaldiçoado, vai morrer. E o veneno está te matando, você não está vendo, e você não entende. Você fala, Vitinho, eu não entendo, eu chego, eu faço tudo, eu cumpro os mandamentos, eu faço as coisas, mas tem coisa que aconteceu com você que você não precisa guardar, você só precisa sacudir e jogar no fogo, porque o mesmo fogo que te aquece todos os dias e traz a presença na sua casa, é o fogo que vai queimar o veneno que joga diante de você. O fogo que está ali, que está trazendo para você um aconchego, um carinho, o fogo que está protegendo você todos os dias da sua vida, é o fogo que você tem que chegar e apresentar a Deus. Está aqui, ó, causou mal para mim, mas eu não vou mexer uma palha do meu mão não, é o Senhor que vai cuidar, é o Senhor que vai me justificar, é o Senhor que faz. Paulo ensina isso para nós. Agora, permaneça. Você está no ministério, permaneça. Você vai sair por quê? Não, é porque, deixa eu falar, eu estou cansado. É sempre as mesmas pessoas, é sempre os mesmos trabalhos. Eu estava vendo um podcast de alguns pastores e eles falaram o seguinte, olha, a cultura do voluntariado, ela entrou dentro da igreja. Sim, foi muito bom. Mas hoje a maioria dos voluntários estão parando, sabe por quê? Não é porque não tem espaço, é porque se acostumou com o serviço. Você já se acostumou tanto a vir ficar aqui, servir água? Nossa, eu venho aqui, eu entrego o microfone, que isso aqui ficou algo trivial para você. Você vem para a igreja, você já sai, você nem ora mais para assim, Deus, me dá uma sensibilidade hoje na hora que eu estiver ali, eu estou trabalhando, mas fala comigo quando eu estiver ali. Deus, eu estou lá na porta, se tiver alguém que está chegando hoje nessa igreja, angustiado, abatido, me dá um sorriso dos céus, que o meu sorriso vai ser cura para quem estiver chegando. Qual foi a hora que você parou na sua casa e fez um jejum porque você está na porta? Você fez um jejum porque hoje é a sua equipe que está trabalhando. Mas não, eu só preciso estar lá porque o pastor demais só importa se eu estiver na porta. Para o serviço do reino, você precisa trabalhar, mas para a sua vida espiritual, você precisa buscar. Para a sua vida espiritual tem que ter fogo. Porque tem muita gente que está trabalhando hoje, que a cobra já picou você e o veneno está correndo, ó. E Jesus está falando que isso aqui não estava no meu esboço. Tem muita gente que hoje está servindo na igreja, a cobra picou há muito tempo. E você está estéreo aí, ó, não trabalha mais, sabe por quê? Porque falaram de mim, me compreenderam errado, falaram isso, aquilo, eu não vou servir mais não, só quero ficar aqui um crente esquenta banco. E um Jesus que morreu numa cruz, pagou todos os seus pecados, você acha que é certo? Um Jesus que deu a vida por você, você não poder dar 1 hora, sei lá, 2 horas da sua vida por ele, cara. Às vezes eu vou sentar com jovens e eu falo, cara, a única coisa que você pode fazer na sua vida é servir. Porque se não fosse Jesus, nem vivo você estava. Se não fosse Jesus, quantas vezes você achou que você ia parar e ele segurou na sua mão? Se não fosse Jesus, quantas das vezes, irmãos, a gente viu tempestade gigante, Golias, se colocar diante de nós. E quando a gente olhou para aquele Golias, a gente falou, é o fim. Mas o guarda de Israel se colocou à nossa frente, nos deu vitória e hoje eu e você, nós estamos aqui. Agora, a cobra está picando, sim, a cobra está picando, mas se você estiver perto do fogo e jogar ela lá, mal nenhum vai chegar na sua casa, mal nenhum vai te alcançar, porque Ele é o seu Deus. Maior é o que está com você do que o que está no mundo.
Tem gente que está pegando o que Deus está falando aqui. Para de enterrar por causa de opinião dos outros. Ei, irmão, se eu fosse parar porque os outros pensam de mim, eu só faço assim. Vai lá. Ah, mas vai morrer agora. Vai parar agora. 2026 chegou. 2027 vai chegar também. E eu não vou parar porque Deus deu a última palavra na minha vida. Ah, não, mas olha lá, ó. Ah, não. Ih. Faz só assim, ó. Joga lá. O mesmo fogo que te aquece é o fogo que vai te proteger de todo o mal. Eu vou profetizar, meu irmão. O mesmo fogo que te aquece é o fogo que vai te proteger de todo o mal. Nem praga alguma vai chegar na tua tenda, porque Deus, Ele está estendendo a mão sobre você hoje. E aquilo que estava te causando aflição, você estava preocupado, Deus está liberando hoje anjos, ordem aos anjos a seu respeito, para liberar uma bênção especial. E hoje você está saindo com a resposta que você precisa desse culto. Você crê nisso? Diga um amém! Glória a Deus. Nem toda acusação é sentença, às vezes é só um teste. Deus está te expandindo. Nossa, mas doeu demais. Venceu? Deus está te expandindo. Você chega numa embarcação, e quando você chega no cara que pilota lá, o piloto, se aquele piloto enfrentou muitas tempestades, ele é bom. Porque se ele vencer uma vez, ele vai vencer de novo. Ele tem expertise para vencer. É por isso que Deus está te permitindo passar por caminhos estreitos que você não entende. É porque Deus está te expandindo. Você pode profetizar para quem está do lado? Fala assim, irmão, não preocupa com a tempestade. É porque Deus está nos expandindo. Oh, glória a Deus. E eu estou acabando. Agora. Por último, pode vir, Josué. Não desista, porque o naufrágio pode ser o caminho para o milagre. Eu vou ler de novo, pra você guardar no seu coração. Não desista, porque o naufrágio pode ser o caminho para o seu milagre. Estava preso, aí Deus falou, vai naufragar, mas é porque o meu milagre vai chegar. Paulo entra na casa de Públio, o chefe da ilha. Paulo chegou, a cobra picou, sacudi, joguei. Uai, não deu nada com esse cara era amaldiçoado, não aconteceu nada, esse cara é um deus, uai. Aí Paulo virou um deus. Não, ele é top demais, porque era para ter morrido, não morreu. Aí a Bíblia fala que ele foi convidado para ir para a casa de Públio. E quando ele chega lá na casa de Públio, eles foram para passar 3 dias, e lá o pai de Públio estava mal, estava com febre, desinteria. E aí a Bíblia fala que Paulo ora por ele, e quando Paulo ora por ele, Paulo impõe as mãos sobre ele, ele é curado. O milagre acontece. Mas quando ele é curado, a Bíblia fala que não foi só ele que foi curado, não. Todo mundo da ilha que estava precisando de cura chegou e foi curado também. Porque quando Deus quer fazer, meu irmão, Ele pode te tirar lá de uma prisão, mas Ele vai fazer você ser um canal de milagre na vida de outras pessoas. Não, eu vou profetizar isso aqui. Talvez você entrou aqui dentro hoje, você não está entendendo o que está acontecendo. É um tempo de naufrágio, é um tempo de dificuldade. Mas Deus está falando para você, filho, eu te trouxe aqui para te lembrar que quando eu virar o jogo, a história da sua vida, eu vou te usar para derramar um milagre para quem estiver perto de você. Há um novo de Deus chegando para nós. Você está comigo? Diga um amém. Fica de pé. Gênesis 50 e 20. José vira e fala assim, ó: vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. As pessoas estão planejando mal, mas Deus faz o mal virar bem para nós. Nossa, mas as pessoas estão falando, vai morrer, não vai chegar. Mas Deus está falando, eu vou prosperar, eu vou abençoar, porque não é a sua palavra que define, é a minha. Deus está falando para mim e para você hoje, com essa palavra de Gênesis, que podem tramar o que for contra você, enquanto você estiver debaixo da nuvem, o guarda de Israel está te guardando. Você crê nisso? Diga um amém, meu.
E aí eu pus aqui, Romanos 8:28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Agora entenda. Porque todo mundo fala assim, cooperou para o bem, Mas esse bem aqui, eu tenho para mim que não é sobre prosperidade, sobre aquilo de você falar assim, nossa, deu bom. O bem aqui é a expansão. O bem aqui é quando você olha hoje no retrovisor e fala assim, a luta foi grande, mas eu aprendi. A luta foi grande, mas me colocou de volta nos joelhos. A luta foi grande, mas eu voltei a jejuar. A luta foi grande, mas Deus me deu vitória. Sabe por quê? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Esse bem aqui é para te expandir espiritualmente. Esse bem aqui é para te deixar você pronto para receber a promessa de Deus. Escuta essa história. Estava ouvindo um podcast essa semana e o cara falou, eu achei muito top. Diz que um pescador foi pescar. Essa história vai falar com você, porque falou muito comigo. Diz que um pescador foi pescar e ele pegou um peixe e ele tinha uma frigideira. E como ele pegou o peixe, foi lá e colocou dentro da frigideira. O peixe passou da frigideira, ele pegou o peixe e jogou fora. Aí ele foi e pegou outro peixe. Quando ele chegou e colocou dentro da frigideira, o peixe passou de novo de tamanho. Ele pegou o peixe e jogou fora. Aí o outro cara estava perto, olhou e falou, você é doido, né, cara? Tão difícil pegar peixe. Aí disse que ele pegou o terceiro peixe. Quando ele colocou dentro da frigideira, o peixe era menor que a frigideira. Ele pegou e jogou fora. Só pode ser louco. Aí ele foi e pegou o quarto peixe. Quando ele pegou o peixe, ele chegou e colocou na frigideira, passou um pouquinho do rabo da borda da frigideira. Ele pegou o peixe e jogou fora. Aí o cara falou, não, peraí, vem cá, só um minuto. O senhor só pode ter que ir pro Batuíra, ser internado. O senhor tá louco. Me explica aqui, o que é a lógica disso aqui? Aí disse que o cara falou assim pra ele, se o peixe é maior que a minha frigideira, eu não dou conta de fazer. Então eu jogo fora. Aí, o cara que estava falando no podcast, ele falou assim, que o peixe são como as promessas de Deus para a nossa vida. E todas as vezes Deus libera algo para a nossa vida, e às vezes Deus libera algo que é muito grande. Mas de acordo com a nossa realidade do momento, a gente pega e coloca a palavra de Deus na frigideira. E quando a gente coloca a palavra de Deus aqui, a gente fala, muito distante, muito grande, não dá. Então não é para mim. Aí Deus vem, você vem para a igreja, aí Deus vem e dá outro peixe. E Deus dá outra promessa, fala assim, ó. Aí você pega e vai lá na sua frigideira, que é a sua condição atual. Deus vira para Paulo e fala assim, olha, você vai ser um dos maiores dos apóstolos, pregador. Ok, mas eu estou numa ilha, perdido, sem nada. Eu chego num fogo, uma cobra ainda me pica, não tem nada para acontecer, eu estou preso. Mas a palavra, quem te prometeu é fiel para cumprir. Calma, porque tem muita gente que entrou aqui dentro hoje e você está enterrando sonhos só porque na sua realidade ele não cabe. Tem muita gente aqui hoje que a palavra de Deus para você é grande. Irmão, eu estou falando de algo que isso aqui falou muito comigo. Porque as promessas e as palavras que Deus libera para a minha vida, para a Laís, sobre o nosso ministério, é coisa que é assim. E eu olho para a minha frigideirinha e eu falo, Jesus, é tão grande. Aí Jesus pega um José. José está lá. E aí Deus faz ele sonhar. É um peixe grande. Mas aí José olha, sonha, e José guarda aquele peixe. E aí a Bíblia fala que José vai para a cisterna, José vai para a cadeia, mas o peixe está lá. Eu quero que você entenda que a cadeia, a cisterna, não é para simplesmente, não, Deus tirou minha frigideira aqui, não. Deus só está expandindo você para quando chegar a hora do cumprimento da promessa, você vai estar no tamanho certo, do jeito certo, para que os sonhos de Deus se cumpram para a sua vida. Deus te trouxe esse culto hoje, vem comigo, para te falar uma coisa, meu irmão, volta a sonhar, para de pensar no naufrágio, não, mas naufragou, mas Deus te prometeu que você pode sonhar alto, porque seu Deus é grande, Deus te falou coisas lá atrás, volta a trazer à memória aquilo que te traz esperança, e não tem nada que nos traz esperança mais do que as palavras que Deus já liberou para nós. A oração que você tem que fazer agora, sabe qual que é? É assim, Deus,
O dia que eu larguei aquele peixe, hoje eu tô falando, traz ele de volta que agora eu entendi. Eu vou expandir minha frigideira e eu vou começar a viver coisas extraordinárias. Tem alguém comigo aqui que está entendendo essa palavra? Levanta suas duas mãos para os céus. Começa a abrir seus lábios agora e falar com Deus. Fala: Pai, eu não quero sair daqui mais desprezando os sonhos, os projetos que o Senhor tem para mim. A minha realidade hoje pode estar adversa. A minha realidade hoje pode ser pequena, mas o Senhor está comigo no fogo, o Senhor está comigo no deserto. As palavras do Senhor para minha vida é o que me dá norte, e eu vou viver a promessa de Deus para minha vida. Meu irmão, abra os seus lábios. Se você é batizado em outras línguas, deixa fluir o Espírito Santo de Deus aí, porque Deus te trouxe essa casa hoje para te trazer renovo. Deus te trouxe essa casa hoje para te falar: filho, naufragou, mas você está vivo. Naufragou, mas o meu plano é contigo. Ah, mas era lá naquela empresa. Sim, eu fechei porque o plano é com você. Ah, mas eu fechei a porta sim, porque o dilúvio que vinha ia te matar. Mas eu te fechei aquela porta para te proteger. Fica tranquilo, o final é de vitória. Permaneça em obediência. Permaneça em obediência. Permaneça em obediência. Segura. Agora milagre só vem quando você dá um passo. Paulo chega e por mais que está tudo errado, ele começa a caminhar. Tem graveto? Vou colocar. Ah, mas me picaram, não aconteceu nada comigo. Vamos para a casa do chefe da ilha? Vamos. Cheguei na casa do chefe da ilha. Ó, tem um cara enfermo. Não, mas pelo amor de Deus, cara, todo lugar que eu vou... Não, tem um cara enfermo, então eu vou impor as mãos, eu vou entrar em movimento, eu vou fazer o que precisa ser feito, porque eu faço a minha parte, Deus faz a dele. Vá embora com essa verdade no seu coração. Milagre só chega para quem se movimenta. Milagre só chega para quem sai do lugar. Dá um passo e Deus vai fazer. A mulher do fluxo de sangue, muito tempo sofrendo. Jesus está passando. Tá, Jesus passou, não curou. Mas se eu correr e tocar, Jesus cura. Paralítico chega, tem uma multidão, não tem como chegar até Jesus. Tá, mas se Jesus não ver ele, não vai ser curado. Então vamos dar um jeito, velho, vamos dar os pulos. Como que nós vamos fazer? Não sei. Ah, vamos entrar pelo teto, porque de um jeito ou de outro ele tem que me ver e o milagre vai acontecer. Saia de hoje com essa verdade. Não despreze os sonhos de Deus para você, porque a dificuldade que está batendo na sua porta hoje é Deus te expandindo para que chegue o cumprimento dessa promessa. Irmãos, Deus te trouxe esse culto, você sabe que Deus está falando com você. Você pensou em desistir essa semana, você pensou em parar, você falou: esse é meu último mês, e Deus te trouxe aqui para falar: não para, não para, porque eu estou expandindo você para cumprir aquilo que eu te prometi. Você está comigo? Vamos louvar, Jesus. Vamos louvar. Diga. Que tira você do fogo e faz o leão jejuar. Entra no mistério aí, vai. O Deus que derruba as muralhas, da estéril faz mãe de filho. Se você soubesse a glória que está aqui. Não creio, mas estou contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênção. Ouço a
está falando. Nunca pare de lutar. Não baixe a guarda. Não, não, não. Em tempos de guerra, nunca pare de adorar. Libera palavra, deixa ele. Profetiza sem Diga, parar. escape. Escape o descanso, a cura. Sem demora. O escape o descanso, a cura. O escape o descanso, a cura. Sem demora. O escape, Canta isso de novo, crendo no que você está cantando, vai. O escape e o descanso. É cura que você precisa? Tá vindo sem demora para sua casa. Tá vindo sem demora para sua casa. Diga, o escape e o descanso. Dorabacana, arabastore. Que caramanaba. eu já tenho o caminho aberto pelas águas. Ouça a voz. Ouça a voz. Ouça a voz de Jesus hoje. Jesus está chamando pessoas aqui hoje que você pensou em desistir até da vida. Jesus hoje marcou um encontro com você. Eu sei que você naufragou, eu sei que você passou por um momento de decepção. E Jesus hoje está aqui para escrever uma nova história para a sua vida. Jesus hoje está te chamando e está falando, filho, não importa o que aconteceu, o que eu estou importando é como eu vou escrever para você a partir de hoje. Jesus está falando com você. Você que estava afastado dos caminhos do Senhor, Jesus está te chamando. Vem, deixa eu orar por você. Não desiste não. Isso. Tem mais gente para vir. Hoje é o dia que Jesus vai recolher as suas lágrimas. Você não estava entendendo o que estava acontecendo.